já dá para fazer uma nova nação. E Jesus, Deus, planejou o dilúvio. E para salvar Noé, para fazer de Noé, através de Noé, uma nova geração, Ele chamou Noé e pediu: Noé, constrói uma arca, anuncia o dilúvio. Eu vou acabar com tudo. Noé, o que está acontecendo na terra não me agrada. Os homens têm se corrompido, não têm feito o que me agrada. E pede para que Noé construa a sua arca. Noé, fica atento à voz do Senhor, e atente e faz a arca. Deus pedindo a Noé que construísse sua arca e anunciasse. Anuncia o dilúvio. Anuncia o dilúvio. Só que enquanto Noé anunciava o dilúvio, vai vir chuva. Ainda não havia caído chuva sobre a terra. Enquanto ele trabalhava, anunciando o Evangelho, que eu já tenho para mim, que foi o primeiro pregador, anunciando o Evangelho, vai vir um fim. Se não mudar de vida, se não entrar na arca a qual eu estou construindo, vai perecer, vai morrer. Noé foi um dos primeiros pregadores. E vemos que pela primeira vez toda a população estava condenada à morte. Enquanto Noé anunciava o Evangelho, ele trabalhava. Enquanto Noé anunciava o fim dos tempos, ele estava trabalhando, fazendo a sua arca. E pela primeira vez toda a população estava condenada à morte. E houve outra vez, após o dilúvio, após tudo, em que toda a população estava novamente condenada à morte. Toda a população, toda a nação, estávamos como ovelhas indo para o abatedor. Estávamos como ovelha indo direto à morte. Só que a palavra diz em João 3,16 que Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém. E pela segunda vez, Deus nos teve misericórdia de nós. A primeira vez foi no dilúvio. Todos estavam condenados à morte, a morrer afogados. E Deus teve misericórdia através da vida de Noé. Na segunda vez, já foi quando a vida de Jesus. Jesus veio para quebrar todo o paradigma. Jesus veio para tomar a chave da morte da mão de Satanás e nos livrar, nos tirar dessa ida para o abatedor. Estávamos todos condenados à morte. E Deus teve misericórdia de nós mais uma vez. O que eu entendo com essa palavra? O tema da palavra é construindo a sua arca. Como você está construindo a sua arca? Quando Deus chamou Noé, que Ele teve compaixão de Noé, viu em Noé um homem reto, íntegro, e que seguia os mandamentos do Senhor. É como nós, é como o nosso chamado. Deus vê em nós, todos nós, a sua imagem e semelhança. Ele vê você como filho. Deus, Ele te chama, te capacita, igual Ele fez com Noé. E Ele te pede: anuncia o meu Evangelho, anuncia o dilúvio. O dilúvio, irmãos, é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O dilúvio é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O que Ele quer? Que se levante uma geração de Noé, que bata no peito, saia na rua e pregue o Evangelho, anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só que não é só isso. Você também tem que fazer como Noé. Você vai construir também a sua arca. Glória a Deus. Você vai construir a sua arca, fazendo como Noé, anunciando o dilúvio e trabalhando. Jesus nos pede nesta noite: levanta uma geração de Noé, a qual profetiza, a qual anuncia a minha volta,
fim está próximo, eu estou voltando. E também construa a sua arca. Como fala? Eu vou construir a minha arca. Tem pessoas a qual não está construindo arca, está construindo canoa. A canoa só cabe eu. Se apertar um pouco, cabe a minha esposa. Se a esposa for mais rica, cabe um filho. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós construamos arca. Porque a arca não vai animar mais não. A arca é eu e você. É toda a população para povoar o céu. Deus nos pede, anuncia o meu dilúvio, anuncia a minha volta, prepara a tua arca. E essa arca não é só para você não. Larga de ser egoísta, bota a mão, regaça as mangas e vamos construir não canoa, vamos construir arca. Vamos anunciar, vamos ganhar almas. Porque como nos tempos de Noé, há um estudo que ele passou, os teólogos dizem que ele passou muitos e muitos anos anunciando que viria as águas, que viria o dilúvio, que tudo iria se acabar. E as pessoas não deram ouvido, chamaram ele de louco. Eu tenho para mim, minha opinião pessoal, que até os da família apontavam ele como louco. Mas faltando 7 dias para que o dilúvio viesse a cair, Deus fala novamente com Moisés, pede para que ele separe os animais, o macho e uma fêmea de cada espécie, pede para que separe a sua família e entre na arca e feche. E a Bíblia fala para ele travar as portas da arca com betume. Só que quando o dilúvio veio aquelas águas, inundou tudo, estava tudo morrendo. Deus ele agiu de estratégia, porque quando a população começou a se afogar, é muito difícil. Quem já viu alguém se afogando, se afogar caladinho. Quando a população começou a se afogar, era gritos, gemidos. E Deus enviou um anjo e travou a porta da arca por fora, para que Noé não abrisse. Porque se Noé, porque nós homens temos um coração, você acha que até que é duro, mas na hora da tribulação nosso coração é muito mole. E se Deus não tivesse travado a porta da arca aliança por fora, Noé ele abria a porta e tinha entrado pessoas corrompidas. E a mudança que Deus queria não tinha acontecido. E Deus travou a porta da arca por fora. E eu te digo, irmãos, quando a trombeta tocar, aquele que preparou a sua arca, Deus não vai permitir que você abra a porta novamente. Deus não vai permitir que você abra a porta novamente, querendo resgatar pessoas a qual estão corrompidas. Então nós temos hoje, enquanto a trombeta não toca, para ganhar essas pessoas, para encher a nossa arca. E não adianta, já foi muito ministrado aqui sim. Não adianta eu querer encher a minha arca de pessoas a qual eu não conheço, e quando a trombeta tocar, eu olhar para trás e ficar minha esposa, ficar meus filhos, ficar minha mãe. E Noé ele fez isso muito bem. O que Noé fez? Ele anunciou o dilúvio, anunciou o fim dos tempos. Ele trabalhou construindo a arca. Por mais que todos não ouviram, mas ele não deixava de evangelizar os seus. Tanto que quando foi os últimos 7 dias, só prevaleceu os da casa de Noé. Mesmo que as pessoas não te tenham ouvido quando você falar que Jesus está voltando, os da sua casa têm que te dar ouvido. Você tem que ganhar os da sua casa. Pastor, eu aprendi uma coisa muito boa com o pastor, que nós temos 3 ministérios.
a igreja, a sua família e a finança. Não adianta você estar bom na finança e você estar bom na igreja se você não está bem em casa. Aí a trombeta toca, você vai sozinho. Chega lá, Jesus olha assim: volta, egoísta. Cadê os teus? Se você é coluna da tua casa, se você é o sacerdote do teu lar, no dia do grande julgamento, vai ser cobrado de você. O que você fez para evangelizar os seus? O que você fez para ganhar os seus? E Deus nos está nos alertando nesta noite para que a gente ganhe os nossos. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a sua salvação. Eu entendo para mim que não adianta eu ganhar o mundo e eu não ganhar minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha parentela. Tem sido domingo. Hoje eu tive um churrasco, a qual estava praticamente toda a minha parentela. Eu convidei, anunciei o dilúvio. Falei, vamos. Só que aí a opressão foi mais forte. Eles não deram tanto ouvido. Mas eu tenho fé em Deus que em breve eles estarão aqui rendidos ao pés do Senhor. Glória a Deus! Fazer como Noé. Eu não vou desistir. Eu vou anunciar até eu calejar os pés, calejar a língua. Mas eu não vou deixar de anunciar. Para que depois não venha ser cobrado de mim. Eu tenho que fazer a minha parte. E Jesus nos quer hoje. Ei, geração de Noé, levanta-te, anuncia o meu dilúvio, anuncia a minha volta, construa a sua arca, não construa uma canoa. Ganhe os teus, ganhe os teus. Não permita que o inimigo venha sair vencedor. Não permita a trombeta tocar e você perder um sequer da sua parentela. Porque o inimigo é perdedor. Esse